É isso aí, salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito das 7 cabeças da besta e o sistema romano. Vem comigo até o final, sai daí não. Não deixe de se inscrever no canal, né? Que é bem rápido, bem fácil, prático. Clicou no botão de se inscrever aí e pronto, né? Bem rápido e fácil, não atrapalha você que está assistindo o seu vídeo, não vai interromper nem fazer você perder muito tempo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo, fica por dentro de todas as novidades que a gente tem colocado no canal. São mais de 600 vídeos, caminhando já rumo aos 700 vídeos, para abençoar vidas, instruir, trazer um preparo, elucidar. A Bíblia não são pregações, não são sermões. A gente tem uma outra playlist aí com alguns sermões nossos, breve teremos muito mais ainda, mas com certeza é um material muito importante para você entender a conjuntura do mundo atual e se preparar para o tempo que há de vir. Então, se está sendo bem inscrito, compartilhe esse vídeo, comenta e curtindo, e curte, né? Comentando e curtindo, você ajuda o YouTube, faz com que o YouTube, de maneira orgânica, alavanque esse vídeo mostrando para outras pessoas, e compartilhando, você faz chegar a pessoas que nem eu no YouTube conseguiríamos chegar. Vamos nessa missão? Levando a palavra a toda criatura, eu conto contigo. Uma tarefa aí que a gente tem feito com tanto zelo, sem remuneração, sem nenhuma ajuda aqui de nenhuma instituição, e a gente tem feito aí com o objetivo de estar abençoando vidas. Então eu conto contigo também com esse objetivo de abençoar outras vidas. Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 17, e os versículos são de 9 a 11. Apocalipse 17, de 9 a 11, diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Aqui a gente tem bastante instruções, como a gente falou no vídeo passado. Agora a gente começaria a detalhar a respeito aí dessas 7 cabeças e dos 10 chifres. Aqui a gente vai falar a respeito exatamente dessas 7 cabeças, as 7 cabeças aqui da besta, que foram anunciadas lá no versículo 3. Lembra aí? Se você não lembra, tem um vídeo também disponível aí de Apocalipse 17, 3, que vai falar que João viu uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui no versículo 9 vai dizer, aqui está o sentido que tem sabedoria, ou seja, não basta olhar apenas com um sentido informativo, tem que ter algo que vai fazer você refletir, meditar em cima disso, entender a amplitude de cada simbolismo desse, entender que a coisa é muito mais ampla, vai muito mais além do que os olhos podem ver. Então, versículo 9 vai dizer, aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. E continua dizendo, depois do ponto, são também 7 reis. Então a gente vai entender com isso que Deus aqui não está falando de uma localidade, não é uma questão local e muito menos temporal. Então existe o aspecto temporal, como todo profeta da Bíblia, toda profecia da Bíblia se utiliza do momento do profeta, se utiliza do contexto histórico em que o profeta vive, às vezes como Oséias ou como Ezequiel. Deus faz o próprio profeta sentir na pele, sentir na carne aquilo que Deus está sentindo. Oséias, por exemplo, casou com uma prostituta. Ezequiel, por exemplo, ficou viúvo. E tudo isso, tanto o casamento da prostituição, a traição sofrida por Oséias, quanto a viuvez sofrida por Ezequiel, foram utilizadas por Deus para trazer o sentimento, para que eles pudessem expressar com o sentimento perfeição de sentidos aquilo que Deus estava sentindo. Então é óbvio que para todo profeta Deus faz entender o contexto atual, baseado no qual Deus então projeta e fala a respeito do futuro. Então é óbvio que o Império Romano está sendo retratado aqui, mas quando Deus fala isso, a gente precisa entender. Aqui está o sentido, olha, as 7 cabeças são 7 montes, mas são também 7 reis, ou seja, o contexto que ele estava vivendo ia muito mais além. Então vamos lá, os 3 pontos que nós vamos meditar em cima aqui desse texto para a gente começar a projetar aí o entendimento e ficar aberto para aquilo que Deus está falando conosco a respeito desse texto. Então vamos lá, as 7 cabeças são 7 montes. 7 montes trazendo
literalmente aqui, de maneira bem clara, uma ligação com Roma. Por que com Roma? Roma foi construída sobre 7 colinas e era conhecida, a cidade de Roma, ela era exatamente conhecida como, ali na antiguidade, a cidade sobre 7 colinas. Então, Roma era conhecida assim, eu vou lá para a cidade sobre as 7 colinas, vou lá para a cidade sobre os 7 morros. No grego aqui, a palavra aqui utilizada é oros, que pode significar tanto montanha quanto morro, colina, né? Morro no sentido de colinas ali. Então, essa palavra ouro poderia significar a mesma coisa, claramente dando essa ideia para João de que Deus estava falando a respeito de Roma. São 7 montes, ou seja, a respeito de Roma. Mas por que Deus estava falando ali a respeito de Roma? Não em questões locais ou temporais, mas Deus estava falando, olha João, você está vendo como Roma está alicerçado? Você está vendo as bases do Império Romano? Você está vendo como o Império Romano rege as suas coisas, a sua política, a sua maneira de ser? Você está vendo a estrutura de Roma? Você está vendo as perseguições que eles estão implementadas? Você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ali onde narra que Tiago, o apóstolo, né, e não o irmão do Senhor. Porque no mesmo capítulo 12, Pedro manda anunciar a Tiago. O Tiago, para quem Pedro pede ali as pessoas da casa de João Marcos, ali, de Rode, para anunciar, era o irmão do Senhor. Por quê? Porque o apóstolo havia sido decapitado e morto no início do capítulo 12. E o que acontece quando Tiago é decapitado? O imperador ele começa a observar que isso dá curtidas, que isso dá alcance, que isso dá ibope, que as pessoas começam a festejar isso e que ele tem um alcance público diante daquilo. Então ele fala, agora eu me animei, agora eu estou animadão. Então lê lá Atos 12 que você vai observar que o texto está falando isso. Obviamente que eu estou trazendo aqui a Bíblia na linguagem de hoje, versão Leandro Santana. Então, mas a ideia ali é essa. Ele viu que tinha projeção, ele viu que aquilo agradava o povo. Hoje em dia seria isso, né? Viu que tinha curtidas, viu que isso multiplicou o número de seguidores dele. Então aí ele mandou prender Pedro e a perseguição ali começou a aumentar. Mas você percebe no coração esse desejo, esse anseio pela perseguição de cristão e por ser implacável em perseguir cristão, e que não era uma coisa isolada no coração de um imperador. O povo, de uma maneira geral, a maioria do povo estava aceitando e se submetendo àquela alegria que estava no coração do imperador e até mesmo incentivando esse coração do imperador. Então Roma estava alicerçado sobre esse tipo de sentimento, sobre esse tipo de pensamento. Roma estava alicerçado sobre esse tipo de ideologia. A gente já falou aqui em vários vídeos no passado que por que os cristãos estavam sendo perseguidos? Por que estavam matando cristãos? Por que não estavam permitindo cristãos de pregar o evangelho? Por 2 grandes motivos. São vários motivos que se resumem em 2 tópicos, em 2 assuntos. A gente poderia considerar todos os motivos da época e dividir em 2 tópicos. Os cristãos eram acusados de idolatria. Por que cristão era acusado de idolatria? Se ser cristão era não adorar imagens, era seguir a lei. Mas era acusado de idolatria simplesmente por se negar a adorar o imperador. Então, por causa dos cristãos, em virtude dos cristãos, não se submeterem a uma adoração, a uma cultuação do imperador, por entender que o culto deles deve ser única e exclusivamente a Cristo, eles eram acusados de idólatras. Então perceba o duplo pensar que já havia no Império Romano e que Deus está dizendo aqui em Apocalipse que vai ser também a base de sustento, vai ser uma das 7 colunas de sustento da ideologia do anticristo. E qual o outro fator, o outro tópico que a gente pode resumir que eram motivos para a perseguição dos cristãos? Os cristãos eram acusados de semear o ódio. Os cristãos eram acusados de serem antidemocráticos, de estarem disseminando ódio. E por que isso? Simplesmente por eles se recusarem a fazer parte de um sistema onde para negociar, para ganhar dinheiro, para vender, para comprar, para ter projeção
política ou projeção pública, precisavam participar de festinhas, de cultos pagãos, de orgias, de prostituição, de lascívia. Então, como os cristãos se recusavam a participar desse tipo de eventos sociais, e os cristãos tinham o seu mundo, os cristãos começaram a criar a sua maneira de pensar, eles eram acusados de incentivar e disseminar o ódio, de serem antidemocráticos. Então esses dois pilares faziam com que os cristãos fossem perseguidos na época. Alguma diferença do mundo de hoje? O que a gente já está começando a viver hoje? Como os cristãos estão sendo taxados hoje? Como que pessoas que são nacionalistas, pessoas que são conservadores, pessoas que são cristãs, pessoas que têm base, que têm princípios cristãos, estão sendo chamados hoje? Você se lembra, no ano de 2019, 2020, 2021, 2022, quais os apelidos, quais as nomenclaturas que eram dadas a pessoas que preservavam a liberdade, que pregavam que as pessoas deveriam ter direito de escolha, que pregavam que a ciência precisava pesquisar mais, que haviam outras alternativas diante da pandemia? Você sabe como que essas pessoas eram chamadas e taxadas? Você acha que é muito diferente do que estava vivendo o Império Romano? Então é exatamente isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, João, vou deixar aqui para todo mundo ler no futuro. Exatamente sobre tudo isso em que Roma é alicerçado aqui, o mundo na época do anticristo também será alicerçado. Todas as bases do Império Romano, todas as bases de utilização de Roma, que vai ser a base de utilização do Império do Anticristo. Falta de liberdade, um sistema imperial e ditatorial, com regras, com carteirinhas, com licenças para entrar e sair, com falta de liberdade, ao governo quem dita o que você pode ter ou não ter na tua casa, o que você pode ou não pode fazer, o que o teu filho assiste ou não assiste, o que o teu filho vai ser ou não vai ser, o sexo do teu filho. É o governo que dita todas as coisas, exatamente como o Império Romano fazia. Então, Deus está falando aqui, não é de algo geográfico e temporal. Deus está se utilizando daquilo que vivia e dizendo, olha, isso vai se repetir. No futuro, todo esse sistema, todos esses alicerces em que Roma está baseado, e não está falando aqui das 7 colinas geográficas, mas está falando da sua ideologia, da sua política e da sua forma de conduta, do seu modus operandi do Império Romano. Segunda coisa que a gente vai observar aqui, os 7 reis. O texto está dizendo que aqui está o sentido, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Reparem nessa expressão, a mulher está sentada, ou seja, é algo sobre o qual essa mulher, a grande meretriz, a grande Babilônia, a grande prostituta, a grande blasfemadora vai estar alicerçada. É isso que o mundo vai estar vivendo. Isso custa tempo. A gente já falou em outros vídeos aqui. Isso aqui não acontece do dia para a noite. Leva tempo para você implementar esse tipo de sistema e vai custar a vida e o sangue de muito cristão. Então, antes que o anticristo, lembrando de novo, os cristãos não vão ver a hegemonia do anticristo, não vão ver essa grande tribulação que é aquele período de 7 anos, dividido em 2 etapas, uma de muita paz e harmonia e outra de muita perseguição, tristezas, flagelos e castigos de Deus. Os cristãos não vão ver isso, mas os cristãos vão ver o início da implementação do sistema. E pela dificuldade dos que os cristãos vão impor e que já estamos vivendo, hoje, 2023, nós já estamos vivendo o início dessa implementação desse sistema e os cristãos ainda são uma barreira. É por isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que um dia a igreja sairá, no dia do arrebatamento, conforme Apocalipse capítulo 7, será o fim de toda barreira, de todo empecilho para essa hegemonia do império do falso profeta. E aí continua o texto dizendo, dessa continuação no nosso primeiro ponto, mas o texto no versículo 9 vai dizer, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Quais são os 5 que caíram? A gente precisa entender não só de domínio econômico. Por exemplo, Estados Unidos. Será que os Estados Unidos poderia ser considerado um desses reis? Não. A gente não pode considerar esse domínio que os Estados Unidos teve das coisas, da própria língua inglesa,
esse domínio como sendo um desses reis, porque aqui está falando de impérios, impérios está falando de ditaduras, de poder coercitivo, daquele poder de você não tem liberdade de escolha. O governo dos Estados Unidos, que alcançou grande projeção, que tem domínio econômico, que trouxe um monte de ensinos, de termos industriais, isso tudo, é um governo que trouxe liberdade. Então, não pode ser considerado como um desses 7. Então, toda essa hegemonia americana que a gente viveu aí, séculos 19, 20 e 21, toda essa hegemonia americana não pode ser considerado como os reis. O que a gente considera como dentro desses reis, como dentro dessas cabeças aqui, são impérios, são ditaduras, são poderes, domínios que oprimiram, que cercearam liberdades. Então, quais são os 5 que na época aqui de João já tinham passado? O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. A Grécia perdeu um pouco do poder militar, do poder bélico, ela se preocupou muito mais com a questão filosófica, porém também era uma coisa que vinha sendo ali imposta, também eram governos. A gente tem ao longo aí da história, dá uma pesquisada aí das histórias da guerra com relação à Grécia. Então os 5 governos nessa linha de pensamento, que é a linha que a Bíblia está trabalhando, que é no sentido de ditadura, de império, de cerceamento de liberdade, que já passaram, são esses: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E qual que existe? Roma. Obviamente que o que estava sobrevivendo ali, o que estava fazendo a época ali, o contexto para esse entendimento de João, é exatamente o Império Romano. Então, quando está falando 5 já caíram, um existe, que é o Império Romano, e o outro ainda não chegou. Então haveria um 7º império que ainda não tinha chegado. Preste atenção que talvez no nosso tempo hoje, esse 7º império ainda não tenha chegado. Por quê? Porque depois de Cristo começaram a surgir vários domínios, mas nada parecido com o que foi no mundo da época o Egito, a Assíria, a Babilônia. Então foram domínios, foram países que foram adquirindo proeminência, mas nada que pudesse se assemelhar a esses 6 reis, né, se a gente considerar o 6º como Roma. Nada que pudesse se assemelhar. Roma caiu, o Império Romano caiu, países foram conquistando, mas vários países foram alcançando patamares semelhantes, mas sem haver aquela hegemonia sobre o mundo, aquele domínio sobre o mundo. Então talvez hoje ainda, no ano de 2023, no século 21, nós ainda estejamos no início de uma implementação desse 7º rei. Então esse 7º governo ainda está sendo implementado. Os Estados Unidos não pode ser considerado isso, lembrando sempre que as características que Deus está colocando aqui e que a gente vai entender, que a gente tem entendido ao longo, desde o capítulo 13 de Apocalipse, é que as características que Deus está colocando aqui desses impérios apontando para a besta, tem que haver ditadura, tem que haver cerceamento de liberdade, tem que haver obrigações sobre o povo e tem que haver perseguição ao povo de Deus. Então, Estados Unidos está fora, ele não cumpre esses pré-requisitos para ser considerado um desses reis aqui relatados. Então, hoje nós estamos vivendo um ponto em que esse 7º rei, esse 7º governo ainda não tenha adquirido a sua hegemonia ainda. Só que o texto vai continuar dizendo que haverá ainda um 8º, que a besta é um 8º que procede dos 7. Exatamente por isso que a gente está falando. Esse proceder dos 7 significa possuir as mesmas características, possuir as mesmas ideologias, possuir as mesmas bases políticas, ideológicas e de cerceamento de liberdade que os outros 7 reis anteriores tiveram. Lembrando que o 7º talvez hoje ainda não tenha alcançado o seu ápice. Há alguns países aí nessa briga, nessa disputa, mas nós ainda não temos isso. E a terceira e última coisa que a gente vai perceber aqui nesses textos que a gente leu, do versículo de 9 a 11, a terceira coisa é o caminho para a destruição. Reparem no final do versículo 11 que a besta que era e não é, a gente falou isso no vídeo anterior,
também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Repare o versículo 16, que a gente ainda vai falar sobre ele, a gente vai comentar um pouco mais sobre ele, mas repara na expressão seguinte, olha, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Ué, como assim? A meretriz, a grande Babilônia, não é esse sistema sobre o qual a besta está alicerçada? Como assim ela vai odiar? Como assim ela caminha para a destruição? Essa expressão, caminha para a destruição, que a gente já viu também no vídeo passado, assim como no versículo 16, odiar a meretriz, odiar o próprio sistema, isso é um indicativo claro de que a besta não está nem um pouco preocupada, ela não está nem aí, nem para o sistema e nem para as pessoas. A besta não está preocupada com pessoas, se as pessoas vão se dar bem ou se não vão, se esse sistema ela não é apegada a isso, mas é apenas uma ferramenta, é apenas uma maneira que ela se utiliza para coagir as pessoas, para oprimir as pessoas e para fazer as pessoas de marionete. É só para isso que esse sistema serve para a besta. E no dia que ele achar que tanto o sistema quanto as pessoas não prestam mais, não servem mais, ela descarta. Você já viu pessoas que são assim? Você já viu? Tem vários exemplos de coisas assim. Pessoas que se aproximam do outro enquanto o outro pode dar para ela. No momento em que o outro para de dar, ou no momento em que o outro também precisa dela, pronto, a amizade acaba, aquela aproximação já deixa de existir e aquela outra pessoa deixa de ser interessante. Então, não há uma aproximação afetiva pelo amor ou com um pensamento que seja maior do que os dois e o propósito dos dois. A única ligação é sanguessuga. Tem pessoas que são assim, sanguessugas. O sanguessuga, ele fica ali enquanto parasita, enquanto o seu hospedeiro, né, o parasita, ele fica ali enquanto o seu hospedeiro tem condições de fornecer o alimento e o seu sustento. Quando o hospedeiro morre e não tem mais condições, o parasita vai e procura outro hospedeiro. Então, assim é essa questão do anticristo aqui e da besta. O sistema, querido, e pessoas são simplesmente hospedeiros. Ele muda, ele descarta, ele esquece a hora que quiser. Então essa expressão caminha para a destruição, alinhado ao que está no versículo 16, que ele vai odiar o próprio sistema que ele criou, que ele implementou, significa que ele não tem apego a nada. É um parasita que vai sugar. E as pessoas aqui desse tempo, que descartaram a Jesus Cristo, que esqueceram de Deus, simplesmente vão estar sendo sugados ali e serão uns meros hospedeiros, facilmente descartáveis. Tá, querido? Prepare-se aí para o final. Fique alerta, se liga nas coisas, pesquisa um pouco sobre história. Essa é a minha recomendação. Fique atento aos sinais e às evidências que já estão aí. E não seja enganado. O objetivo de Apocalipse é alertar o povo de Deus para não ser enganado. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.